Gente, boa tarde. Antes de mais nada, obrigada, Edu. É uma honra estar participando de um evento com este porte do Congresso da Aviação Agrícola aqui em Sertãozinho, onde a Azul Linhas Aéreas fez questão, apesar de pertencer a um setor um pouco diferente, mas muito próximo quando a gente fala em segurança de voo. Então, em nome da Azul e em nome também das mulheres aviadoras, a gente veio colaborar e participar com esse pequeno e grande tópico. Eu falo grande porque, na verdade, ele é merecedor de aí muitas horas quando se trata de segurança operacional. Mas, pelo pouco tempo que a gente tem, trouxemos aí alguns tópicos importantes, falando, então, do fator humano e da consequência dele quando não se tem ele muito aprimorado. Me apresentando, estou tendo a oportunidade, então, de voar o Embraer 195 na Rio Sul, na Azul, como comandante. Voei na Rio Sul Linhas Aéreas, né, que fazia parte da extinta Varig, e, na verdade, agora 10 anos na Azul. O objetivo do nosso trabalho de hoje, acima de tudo, alertar e conscientizar o que vem a ser o fator humano dentro da nossa aviação, dentro da segurança operacional. Independente de sermos aviação geral, aviação agrícola, todos nós, pertencentes a esse universo, temos que primar através de alguns conceitos do fator humano que são essenciais para que no final do dia a gente pouse com muita segurança e retorne aí para as nossas atividades no dia seguinte. Vamos então primeiro traduzir o que vem ser fator humano. E na verdade, Humberto, se você quiser esperar só um pouquinho, pode ampliar o vídeo. O fator humano está presente em todo dia a dia. Seja nós, como na profissão de um médico, por exemplo, temos que atuar com muita firmeza e muita segurança, porque tratam-se de vidas. E, na verdade, todo o ambiente que se tem o fator humano preconizado, como, por exemplo, num escritório. Vamos lá, Humberto. Olha lá algumas atividades e alguns procedimentos realizados. Então, está ali a secretária, né, embalando. O que vocês acham que vai acontecer? Tem noção? O que vai acontecer? Aqui atrás, o rapaz, uma guilhotina, tentando cortar uma quantidade, talvez muito grande de papel. O outro lá que deixou a gaveta aberta para o nosso colega. Então, num simples escritório, no momento aí de menos de 30 segundos, quanta coisa aconteceu. Então, na verdade, o que vem a ser o fator humano? O fator humano é algo que a gente interage, é a relação de interação com outras pessoas. Então, num ambiente de escritório, por exemplo, temos ali várias situações onde deixar para o colega essa gaveta fechada, onde interagir através de uns documentos, enfim, acidentes e incidentes acontecem por falta dessa relação. Não só com as pessoas, obviamente com as máquinas. Temos que estar cientes desse equipamento que eu estou voando. Será que eu realmente conheço muito bem? Será que eu já voei esse equipamento e eu demorei muito para revê-lo? E vocês, inclusive, que têm aí épocas de safra, né? Nesse período de não safra, será que eu não preciso voltar a esses manuais e me ater a alguns itens importantes que ficaram aí na última safra? Os procedimentos são escritos, né? Além dos manuais, preconizados, o checklist. Será que eu efetuo o checklist realmente? Você voa aonde? Alguma empresa agrícola? Ainda não, mas vai chegar lá. Gente, quem aqui é piloto? E aí você voa? Pachu Aviação Agrícola. Legal. E aí, agora vai começar a safra em novembro. Qual foi o seu último voo? Em maio. Em maio. Então, de maio, lembrar que
agora a safra final de novembro, começo de dezembro, você assume? Provavelmente, né? Esse tempo de maio a novembro, você se sente apto a entrar no avião e a decolar? E levantou a sobrancelha, gente. Ai, meu Deus. Sim. Obviamente não se preconiza alguma regra, alguma lei, né? Mas até que ponto, como que é o seu nome mesmo? Leandro. Fernando, até que ponto não seria interessante você volta e tem o costume de ler os manuais, lembrar dos procedimentos prescritos? Nem tanto. Mas um dos nossos objetivos é esse, né? Ressaltar a importância de você estar sempre lendo, estudando, se renovando, porque vocês têm esse gap aí de alguns meses. Nós da aviação, a gente fica aí um mês de férias, mas na verdade não fica tanto tempo sem assumir um novo voo, né? E, obviamente, o ambiente, que é para vocês também algo bastante diferente em relação às pistas que vocês operam. Então, essa interação, ela é crucial com máquinas, procedimentos, pessoas e ambientes. Esse é estar compatível e estar atento dentro dos fatores humanos para prover a segurança operacional. E o que vinha a ser segurança operacional? É aplicar todos esses conceitos, essas interações todas, justamente para a gente primar com um voo seguro e, acima de tudo, eficiente. Volta um pouquinho para mim, Humberto, que sem querer puxou aqui. Voltou. A segurança, então, será que só depende do Leandro, ou da Tereza, ou de outros pilotos aqui? A segurança operacional também ela vai além da parte administrativa. Muitos dos senhores são os proprietários das aeronaves e provêem recursos e estrutura para que esses pilotos tenham a cultura dentro dessa segurança operacional. A cultura são os valores, os costumes que são essenciais para a segurança da nossa operação. Na verdade, a gente tem um caso aqui que pode ser que até muitos de vocês conheçam, mas, baseado nos relatórios do CENIPA, né, tivemos aqui o Papatango Lima Juliette Serra, que em 10 de setembro do ano passado, ele veio se acidentar. As características desse voo. Então, vamos analisar como é que foi a interação desse piloto. Esse piloto planejou o voo muito bem planejado, que seriam, como merece ser, todo o planejamento dos procedimentos desse voo. O dia estava bonito? Geralmente, né? Vocês até pela foto dá para ver. Então, as condições meteorológicas, o meio ambiente, ele estava interagido com essa situação, porque o tempo estava bom, não tinham nenhuma previsão aí de umas condições meteorológicas adversas. Que mais? Esse piloto, ele tinha voado, tem aí 7.000 horas de voo. Só que nesse avião, Mitsubishi, 300 horas. É consistente 300 horas para o Mitsubishi? Sim, né? Então, quanto ao equipamento, ele estava interagido. Essa foto foi tirada logo após o incidente, onde esse piloto decolou por volta das 10h35 da manhã e, na verdade, tinha um passageiro com ele. Eles deveriam pousar numa outra localidade e pegar mais alguns passageiros para um voo de lazer. Então, era um voo que não existia pressão, porque a pressão também faz parte do fator humano, estar tranquilo, enfim. Mas olha lá, vocês percebem que ele está... O que aconteceu nesse pouso? Tem ideia? Como é que foi? Pouso de barriga. Todo mundo sabe que pouso de barriga é um pouso sem trem. O que será que aconteceu com o Lima Juliette Serra para ter pousado sem trem? Se eu contei que a interação e o planejamento do voo foi legal, as condições meteorológicas eram boas, ele não tinha nenhuma pressão, porque era um voo de lazer não é, né, Leandro, um compromisso que a gente tem. Por que será que ele pousou sem trem? Ótimo! O que foi, comandante Lé? A pista era adequada. A pista era adequada, muito bem lembrado. Que é um outro fator que o piloto planeja. O que você está lembrando? Se ele pousou sem o trem, que ele não fez os procedimentos operacionais do avião. Puxa vida. Pode ter esquecido de... É comum que isso aconteça, gente?
Não deveria ser, né? Então vamos lá. Todo o cenário, todo o ambiente favorável e como como é seu nome? O Wanderson lembrou, ele provavelmente, por ter pousado sem trem, teria... Escuta, e alarme? Mitsubishi tem alarme para dizer que o trem não está embaixo? Até tem. Mas, segundo a fonte do CENIPA, o que aconteceu por ele estar muito veloz a uma baixa altura, o avião não teria entendido que ele iria para uma situação de pouso, apesar de estar baixo. E a manete toda à frente, o Mitsubishi não acusou o trem não embaixo, mesmo na proximidade do solo, né? Porque, na verdade, essa identificação dentro do avião nos dá esse alarme quando existe essa proximidade ao solo. Mas, em função dessa manete estar toda à frente, não acusou e não teve o alarme. Então, não favoreceu mesmo que ele tenha falhado em algum procedimento, aconteceu realmente, como o Wanderson lembrou, ele esqueceu de baixar o trem, penalizando, lógico, a aeronave. Isso tudo, gente, fontes do CENIPA, que é quem faz toda a investigação e depois solta aí para a gente os relatórios de voo. Lembrando que a finalidade aqui é do quê? Vocês têm ideia? Dessas análises ou citações desses alguns exemplos que a gente vai dar. Sempre de... Ótimo, olha, não vai vir de mim a palavra. Fala aqui no microfone, Wanderson. Infelizmente, aprender com os erros dos outros. Infelizmente, quer dizer, felizmente a gente aprende, né? Mas infelizmente com, às vezes, danos materiais ou danos até com a vida deles, né? Então, as recomendações para o caso do Lima Juliette Serra foram justamente essas, né? Alertar os pilotos dentro da aviação o fortalecimento de algumas barreiras para que os esquecimentos não ocorram e, mais do que tudo, criar defesas para mitigar os erros e os riscos que nós, seres humanos, estamos falíveis aí de acontecer. Mas essas barreiras têm que ser criadas por cada um de nós. E seja, independente do setor que a gente esteja, a importância da gente primar pela segurança das operações. E acidentes acontecem, sejam na aviação aérea comercial, seja na aviação geral, seja na aviação agrícola. Trouxemos também da fonte do CENIPA esse caso do Papa Romeu Sierra Eco Romeu. Esse incidente aconteceu ali na região da Bahia, uma região quente, né? E onde essa aeronave, ela, após a decolagem, cruzou a cabeceira oposta e teria caído, vindo a colidir com o solo. Lembrar o seguinte, também vamos entender se esse piloto tinha um bom planejamento de voo. Tinha, pela história dele. Condições meteorológicas, muito boas também nesse dia. Mas vamos entender um pouquinho o cenário com que ele anteriormente aconteceu para ir voar. Ele tinha sido acionado, achou que não ia voar naquele dia, e o patrão solicitou que ele fosse voar. E isso aconteceu lá por umas 3 horas da tarde, a primeira decolagem. Ele deveria fazer 4 tiros, né? E, na verdade, esse foi o 4º. Talvez tenha aí tido porventura, uma pressão emocional própria de estar nos finalmente, né? Na aviação comercial a gente ainda cita e fala que é a vontade de logo ir para casa, chegando na última etapa. Pode ser um fator contribuinte nesse sentido. Uma outra situação, essa decolagem ocorreu dentro do envelope. Ele estava aí com menos 185 quilos do máximo de peso compatível para aquele voo, para aquela decolagem. Antes de falar da temperatura, eu vou falar da pista. A pista de terra, obviamente, causa, né, um coeficiente, vocês, mais do que a gente, né, na aviação, sabe disso, que pode ter um coeficiente de atrito um pouco maior. Principalmente numa temperatura quente, lá na Bahia, foi um fator contribuinte pelo fato de a terra ficar mais afofada. Obviamente, aquela aeronave não vai deslanchar com tanta facilidade. Então, a gente testa aí o coeficiente de atrito. Poxa vida, flap correto,
foi visto, né, depois que o compensador estava ligeiramente picado, e vamos refazer. Essa aeronave decolou e caiu logo após a decolagem. Então, analisando de novo junto com vocês, o que pode ter acontecido? Alguém tem alguma ideia? Essa participação é imprescindível, gente. Participem. O que vocês acham? Cadê aquele rapaz que está tirando as carteiras, meu Deus? O Pedro, cadê o Pedro? Pedro, o que foi ali? O Pedro é brevetado, né, Pedro? Quantas horas você tem? 18. Olha, eu já tive 5 minutos de hora de voo faz parte. Pedro, conta para mim. O Pedro, ele está em dúvida, mas no final da palestra ele disse que vai ser piloto, porque ele está em dúvida se ele continua ou se depois ele faz direito. Eu falei para ele fazer as duas coisas, né? É bom garantir. Mas vamos lá, Pedro, o que você acha que pode ter acontecido? Se foi bem planejado... Não, garantir. Você está rindo, Leandro. Ai, meu Deus. Vamos lá. O que você acha que pode ser? O piloto planejou, conhecia o ambiente, tinha experiência nesse avião. Ai, que legal. Vamos ver. Veio a voz da sabedoria, né? O sexo forte falando. Fator humano. E o que poderia ser dentro do fator humano? Como que é o seu nome? Gabriela. Gabriela, na verdade, em que sentido, né? Então, se a gente fala que o fator humano é a ligação, a interação do meio ambiente, o céu está favorável, as condições meteorológicas não eram adversas. Que mais? O que ele pode ter esquecido para ser o fator humano? Uma pressão emocional, ele não estar bem. Esse voo, na verdade, como eu falei, ele achou que não ia voar. E foi voar de tarde, foi acionado. Pode ser um fator contribuinte? Mas se a gente está suscetível a ser chamado, cabe a nós uma preparação. Nós, na aviação comercial, temos os dias que a gente fica de reserva no aeroporto, ou fica o chamado stand-by, que você não tem um voo na escala, mas a qualquer momento você pode ser acionado. Assim como na aviação geral, assim como na aviação agrícola. Mas estarmos emocionalmente preparados, deixar tudo de lado para poder, caso sejamos acionados, para a gente, né, efetuar o voo com segurança. Na verdade, como é que a gente trabalha o comprimento de pista, que foi um dos fatores contribuintes desse relato? Espera, tem alguém aqui colaborando com a gente. Eu não entendo, não vi. Eu perguntei como é que a gente calcula para que, em relação a peso e comprimento de pista das aeronaves. É difícil de analisar aí, porque eu não sei o comprimento da pista, mas pelo que dá para entender, ele calculou errado o comprimento da pista, carga, temperatura, foi um monte de fator. Ótimo. Como é seu nome? O Mauro aqui está lembrando bem. Porque, na verdade, o comprimento de pista, dessa pista, Mauro, tinha 900 metros. E aí? Carga excessiva, mas olha lá, a carga estava 185 quilos abaixo do máximo. Perdeu potência? Pode ser uma opção, Wanderson. O Mauro falou a palavra-chave. Na verdade, quando a gente analisa o comprimento de pista, falei que a pista de terra contribuiu com o coeficiente de atrito, pode ter ocorrido e que, na verdade, você falou a palavra temperatura, né? Esse comprimento de pista não pode ser só avaliado em relação ao comprimento e peso. Tem que levar em consideração ao coeficiente. No caso, atrito. E nesta época do ano, onde esse piloto estava muito acostumado a voar, vocês estão vendo que é o mês de fevereiro, né? O verão, ele calculava sempre a temperatura média em torno dos 28 graus. Mas esse dia a temperatura estava 31,5. Então, na verdade, pelo cálculo, ele precisaria de 1.100 metros de pista para decolar. E ele decolou de uma pista de 900. Então, o Maurão lembrou bem, foi exatamente o que aconteceu. Temos aqui o compensador um pouquinho picado. Também favoreceu para que logo após a decolagem, então ele não tinha pista suficiente, tirou essa aeronave antes do solo, e aí, por uma falta de planejamento. Aí vem o que a Gabi falou, né?
fator humano colaborando mais uma vez para esse incidente. Graças a Deus, não foi fatal. Esse outro e último que a gente trouxe hoje, o Papa Romeu, Vitor Alfa Romeo, no mês de abril, no mês 30, aí, 2013, já um pouquinho mais de anos aí, essa aeronave também só tinha 3 etapas do voo. A última delas, ele talvez um pouco mais ansioso para terminar. O mais engraçado é que todo mundo, quando soube, né, que este piloto tinha sofrido esse acidente, falou, puxa, ele tinha um perfil como profissional extremamente cuidadoso. E mesmo assim se acidentou. Outra coisa, o estado emocional, como já vimos, essa similaridade com o evento que citamos há pouco. E ele queria terminar logo os voos desse dia. Na verdade, outro fator, pessoas que avistavam e amigos ultimamente falavam que, apesar desse perfil cuidadoso, ultimamente, pela habilidade, pela experiência, ele vinha fazendo algumas manobras mais abruptas, ou seja, algumas reversões um pouco mais apertadas, sendo alertadas pelos colegas, né, que acompanhavam. E este voo também, este incidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde, onde a manobra de curva da última etapa, vindo já para a aproximação da pista, foi ofuscada pelo sol, que vocês têm bastante esse inconveniente, né, Leandro? Outro fator que foi apontado pelo CENIPA, mas que não foi o fator contribuinte para este acidente, foi que foi observado que esse combustível que era levado para a fazenda, ele foi transportado em container de plástico. Na verdade, na fazenda, ele era armazenado dentro de containers apropriados de metais e material pertinente a esse armazenamento. Mas nesse dia, na verdade, também foi visto que foi transportado. E ficou aí também como uma recomendação, uma ressalva para que daqui para frente esse combustível fosse também transportado, apesar de não ter sido aí um fator contribuinte. Lembrar que os fatores humanos, eles são aí responsáveis em mais de 60% dos acidentes, infelizmente. Então, a gente lembrando que dentro da aviação agrícola, né, a perda de controle de voo ainda é o fator primordial. Temos aí 27%, isso sim, avaliado nos últimos 10 anos, também um dado do SINDAG, onde 20% colisão com obstáculos, conhecer a região que vocês voam, né? Saber realmente dos procedimentos. Obviamente a gente depende, sabe, que vocês dependem de que essas torres e fios de alta tensão sejam balizados, mas conhecer essa área. Muitos dos acidentes que a gente percebe na aviação agrícola, vocês até conhecem a área, mas eventualmente com esse tempo de gap até a próxima safra, nada impede que tenhamos aí alguma construção, algum fio que tenha sido colocado. Outro, a falha mecânica. Como é importante a gente ter que esses aviões estejam aí. E todos eles, uma curiosidade, gente, todos eles estavam com certificações de aeronavegabilidade dentro aí do que manda a regulação. E a gente se surpreende por ver que, ainda assim, muitos acidentes ocorrem. Essas habilidades que são tão importantes para o fator humano, a gente lembrar de ter uma consciência situacional bastante aguçada, onde a percepção e a antecipação dos incidentes ou dos riscos devem ser aí bastante contempladas. As tomadas de decisão, será que eu estou realmente preparado para esse voo, para esse equipamento? Usar a comunicação, a liderança, todos esses fatores. O trabalhar em equipe, a gente sabe que a equipe de vocês é um pouco mais reduzida, porque para nós na aviação comercial vem a coisa mais pronta, mas extremamente importante. E problemas todos nós temos, mas deixar de lado os problemas familiares, então gerenciar esse estresse e, acima de tudo, também a
fadiga. Queria lembrar que ter um sistema e um departamento de SGSO, onde ele é responsável por gerenciar os riscos das operações, é extremamente importante. Então, ter um SGSO bastante estruturado, que hoje, pela legislação, graças a Deus, desde 2013, tem tido aí um embasamento maior, é extremamente importante. O uso dos equipamentos de proteção individual, com cintos de segurança. A gente tem alguns acidentes também, onde o cinto que incomoda, né, só usam aqui o de cintura, sendo que o do tronco não são muito utilizados. A gente sabe aí que depois de 6 horas de trabalho eles incomodam um pouco, assim como as proteções dos capacetes, os macacões, mas eles são imprescindíveis caso a gente tenha aí um susto, ele pode primar pela vida, né? Tem a cultura de segurança. Na verdade, a gente sabe que na empresa aérea, comercial, essa cultura vem aí de mais tempo, mas trazer isso para a aviação agrícola, que melhorou muito nesses últimos anos, mas ainda ela pode ser mais fortalecida. Programas de fadiga, né? É extremamente importante, o FRMS, sistemas de estudos que contemplem que pode existir a fadiga e esse piloto está preparado para saber do limite individual dele, é extremamente importante. E não digo só para o piloto, né? Porque, na verdade, os proprietários dos aviões, das empresas, como é importante você primar para uma estrutura para o seu piloto, porque senão é o seu avião que está em jogo, né? E a mídia hoje, apesar de na aviação agrícola talvez não ser tão eficaz, porque na aérea, vocês podem imaginar, um acidente aéreo de um Airbus, ele vai matar ali 200 a 250 pessoas. E muitas vezes na aviação agrícola a fatalidade é menor. E a sociedade nos impõe que a gente ali apareça e documente o porquê que esse avião caiu. E às vezes a aviação de menor porte, a mídia não divulga tanto, mas são vidas, né, que vão embora. E lembrar dos procedimentos que muitas vezes são requeridos ou sugeridos. Hoje a gente tem órgãos de pesquisa, assim como tem dentro do fator humano, ou a pesquisa da fadiga. A gente tem esse grupo brasileiro que pesquisa várias situações e criam procedimentos à medida que ocorrem os acidentes, como a Bigest, que é esse grupo brasileiro de segurança operacional dentro da aviação geral, regida aí pela ANAC. Por exemplo, tem aqui, na verdade não dá para ler, mas sugerindo que algumas aeronaves, alguns tipos de aeronave, utilizem a bomba elétrica ligada não só na decolagem e no pouso, mas durante todo o voo. Então, analisarem as situações diversas dos equipamentos que vocês voam, dos equipamentos que vocês são proprietários, para mitigar sempre e garantir a segurança das nossas operações. Eu tenho aqui um exemplo particular. Alguém tem alguma pergunta até agora? Ou algo que possa completar? Na verdade, é uma situação onde até pouco tempo eu andava com esse guardanapinho e talvez vocês, pilotos ou donos, não tenham esse imediato retorno, né? Mas eu fiz um voo no ano passado e uma passageira mandou pela comissária esse bilhetinho, né? E dizia assim: bom dia, parabéns a toda a equipe Azul, que é a empresa que eu voo. Sinto-me muito segura quando estou em voo com vocês. E isso acontece toda semana desde 2010. Obrigada, que Deus os ilumine sempre, Fátima. E a gente leva muitas Fátimas diariamente. Só que eu sei que vocês, o avião de vocês é muito single, né? Para os pilotos, principalmente, vocês estão ali pilotando e voando. E lembrar que esses recursos, seja para o tamanho de porte de avião, a gente pode não ter a Fátima lá atrás. O Leandro não tem Fátimas atrás, né, Leandro? Mas tenho certeza que vocês também têm uma família linda como a minha, com o meu maridão, as minhas filhas, e que estão esperando a gente pousar depois de um voo. Pedro, a grande satisfação é essa, depois de missão cumprida, levar os passageiros, no caso, né, a gente trazer uma boa safra para o patrão.
E lembrar que esse piloto também não está sozinho, né? Porque apesar de todo o envolvimento em relação a... Se eu agradeço às Fátimas, vocês devem agradecer ao cara que está lá fazendo a manutenção do avião, ao patrão que está te dando a oportunidade desse voo, o retornar para casa depois de uma safra bem feita, mas sempre primar, acima de tudo, pelas atitudes e pelo comportamento individual de cada um, para que não aconteça aí algo que a gente não mereça estar com eles todos, né? E, na verdade, temos aí, acho que muitos de vocês conhecem, a nossa colega comandante Juliana Torquetti, que para nós é uma inspiração, seja em qualquer área ou setor da aviação. Nós, mulheres, estamos tendo aí um número maior cada vez na empresa aérea. De 2017 até 2019, tivemos um aumento de 108% de mulheres entrando na aviação geral, na aviação comercial e aumentando também bastante na aviação agrícola. E a Ju Torquetti, que voou na comercial, agora se dedica à aviação agrícola e ela vai falar umas palavrinhas para nós. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Torquetti Kopic, brasileira, aviadora e piloto agrícola. Comecei minha carreira como piloto agrícola aí no Brasil em 2013, mas atualmente eu trabalho e moro aqui nos Estados Unidos e é essa a razão pela qual eu não posso estar presente fisicamente nesse grande encontro em Sertãozinho. Aqui nos Estados Unidos é verão, então a nossa safra está a todo vapor. Fiquei muito feliz com o convite para gravar esse vídeo. Eu sei da importância desse encontro e eu tenho certeza que vai agregar muito para a nossa aviação agrícola. Independente do país ou do continente, quando a gente fala em aviação, segurança vem em primeiro lugar, seja segurança de voo ou em terra. Os dados hoje nos mostram que uma das maiores causas de acidente na aviação agrícola é a colisão com obstáculos. Então é muito importante que o piloto vá para o voo descansado, bem alimentado, hidratado, que esteja voando um equipamento de qualidade, com boa manutenção, GPS funcionando e, claro, que o piloto evite qualquer distração desnecessária na cabine. Assim a gente pode estar 100% atento e, claro, evitar o que a gente mais quer é reduzir e zerar esse número de acidentes, independente da causa que seja. Para a equipe de terra é muito importante o uso de equipamento de proteção individual e também evitar as distrações, principalmente com o telefone celular, a aeronave girando, a aeronave funcionando, hélice girando. Então é muito importante que o pessoal esteja atento e saiba se movimentar ali em torno da aeronave de maneira segura. E os outros setores da sociedade muitas vezes afetam direta ou indiretamente a nossa atividade. Uma das coisas muito importantes é as empresas que constroem antenas e torres, elas precisam sinalizar essas torres com luzes, fazendo com que os cabos sejam visíveis. Enfim, tudo isso vai impactar no nosso voo. Então é importante que nós todos, independente seja a equipe de solo ou de voo, e parte da sociedade também, que a gente possa estar ali engajado, juntos, que a gente possa agir de maneira proativa para elevar o nosso nível de segurança. O que a gente mais quer é decolar com a aeronave, aplicar o produto, cuidar da lavoura e voltar para a base em segurança. Então eu espero que vocês todos tenham um encontro bastante produtivo aqui. Eu tenho certeza que muita informação valiosa vai ser compartilhada e isso já vai colaborar bastante para a nossa segurança da atividade da aviação agrícola. Um abraço a todos, obrigado por comparecerem e até a próxima. Tchau! Realmente o aplauso é todo para a Ju, essa comandante que a gente tem como ídolo e que, acima de tudo, preconiza também voar com bastante cuidado, com bastante segurança. E, na verdade, a Ju também, ela é e faz parte da Associação de Mulheres Pilotos da Aviação Brasileira. Então, na verdade, é o que a gente vai chamar a comandante Leia aí para contar um pouquinho dessa associação da AMAB. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É bastante evidente que o número de mulheres é reduzido, mas a gente acredita que tem muita falta de informação para esse grupo de
esse grupo feminino, para que elas venham voar e estejam em maior quantidade entre nós. A AMAB foi criada justamente para isso, para que a gente fomente e a gente dirime as dúvidas para que elas cheguem e façam parte de um voo conosco. A Ju, exemplo disso, ela voava comercial, foi para a aviação agrícola e hoje está feliz da vida. Eu confesso que depois que eu vi a passagem do Air Tractor, eu fiquei abismada. É tudo que eu quero fazer, voar abaixo, jogar coisa nos outros, adorei. Eu também vou mudar. É fantástico. Fiquei encantada. Na verdade, eu comecei querendo voar agrícola. Eu fui voar em Sorocaba, eu sou de São Paulo, e meu sonho era voar agrícola. Mas, fazendo meu curso lá no Aeroclube, eu descobri que para eu ir para a CAVAG, que era a escola na época, eu tinha que ter 600 horas de voo. E eu devia estar com umas 12, mais ou menos. 12, talvez. Falei, bom, eu tenho que aumentar esse número de 12 para 600. Como é que eu faço? Tenho que voar. E fui voar e, sei lá, acho que lá para 322 eu esqueci e continuei na aviação comercial e ingressei na aviação comercial. E fugiu, a agrícola fugiu. Mas hoje eu volto. Misericórdia que eu volto. Aliás, quem tiver a chave de algum daqueles ali, por favor, é só deixar aqui esquecido aqui que eu pego, tá? Vou sair com esse Air Tractor. Passa para mim, Teresa. Você está com... Oh. Mas voltando a falar das mulheres. A gente quer justamente informar que a carreira da mulher existe. Estamos nós aqui, temos 3 aviadoras da comercial, que são formadas, todas bem, constantes em horas de voo, tudo. Mas a gente quer avisar para as agrícolas, para as gerais, para o aeroclube, tudo que elas podem vir. Algumas mulheres nos procuraram no stand e falaram, poxa, mas eu queria voar, mas eu não sabia que podia ser piloto. Eu achava que eu podia ser despachante, eu achava que eu podia trabalhar em terra, mas não piloto. Estamos aqui justamente para que esse auxílio, essas trocas de experiências nos façam mais forte. Vamos promover a carreira das mulheres nas diversas áreas. Nós não queremos delimitar. Existe uma carreira militar, existe uma carreira linha aérea. Somos todos pilotos. Agrícolas, geral, helicóptero, militar. E temos que preservar sim. É claro que essa associação, ela está de olho, ela está focando as diferenças que nós mulheres temos. Um exemplo muito clássico, acho que todos vocês já viram, é uma mulher grávida. É diferente. Então, nós temos que fazer com que a legislação entenda que o nosso período de gravidez é da hora que nós descobrimos que nós estamos grávidas até 6 meses depois do término da licença maternidade. O INSS não sabe disso, nem vocês provavelmente sabiam, mas nós estamos aqui justamente para fazer um link entre o que falta e o que é preciso para que essa mulher consiga voar em segurança, observando todos os padrões de segurança do voo dela. Esse grupo de ciências e tecnologia é um grupo meio novo, está surgindo nos Estados Unidos, onde ele é chamado de STEM. Junta a ciência, a tecnologia, a engenheira e a matemática. Bom, temos engenheira de produção na Embraer. Ela está num ambiente qualificado, ela está sendo atendida no que ela precisa para exercer essa engenharia de produção, as cientistas, enfim, esse é o nosso objetivo. Também recebemos os homens como colaboradores. Hoje aqui eu tive uma surpresa que um homem falou para mim que ela falou assim, eu tenho muita dificuldade em fazer com que a minha mulher entenda o meu trabalho. Verdade, verdade. Então podemos atuar nesse ramo também, porque vocês são em números maiores, mas vocês têm esposa, vocês têm namoradas, vocês têm família. Então, poxa, como é que ela vai entender isso? Como que vai atender minha ausência? Como é que eu vou ficar tranquilo fazendo a minha safra, deixando a minha mulher 6 meses no Rio Grande do Sul e eu estou lá em cima? Então, também vimos que existe essa necessidade e vamos estudar um modo de ajudar, agregar essas mulheres que são esposas de tripulantes, de pilotos. E é um prazer muito grande.
Estamos aqui prontos para recebê-los. Sejam, por favor, nossos convidados, os nossos colaboradores, tragam o que vocês precisam na aviação em que nós podemos ajudá-los. Estaremos de braços abertos esperando vocês. Muito obrigada. E agora a gente abre aí para curiosidade, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Estava conhecendo ali o Pedro no começo, ele que está... Faz, Lé. Vocês sabiam que o máximo banco de curva que nós podemos fazer na aviação comercial é 14 graus? Não, gente, 14 graus e eu vou parar na chefia se eu fizer 15. Isso na aviação, né? Porque aqui acho que nem dá. Mas a gente estava falando nem sabem, né? Nem sabem. Contando um pouquinho da experiência assim nossa da aviação comercial, né? O Pedro que está atirando ali, falo de novo nele para incentivar, para estimular. A carreira deixou de ser assim, ter o glamour que tinha antigamente, mas a gente que ama o que faz e gosta muito continua apaixonado pela aviação, seja em qualquer setor. Então, Pedro, queremos muito te ver com a gente, independente aí das horas, né? A gente sabe que a aviação, ela acaba, pelo menos a comercial, exigindo menos horas para entrada em empresas aéreas, devido à escassez de pilotos ou aumento da empresa, então favorece. Obviamente, a economia do nosso país um pouco mais escassa, as empresas solicitam aí, demoram mais nas contratações e aí vão solicitar uma experiência maior, mas já voei aí com pilotos de 200 horas de voo e que estão voando muito bem, até porque hoje as escolas de aviação proporcionam aí um engajamento e uma estrutura melhor de aprendizagem, treinamentos melhores, né? A Léa estava comentando, a gente no dia a dia precisa ter aí o companheiro, porque do mesmo jeito que você falou, né, das esposas e das companheiras, das namoradas, a gente também tem a nossa vidinha. E muitas das perguntas que as pessoas fazem, né, as mulheres fazem, Tereza, como é que dá para conciliar o ser mãe, ser esposa e estar voando? Isso desde que a gente tem aí um comprometimento, um planejamento muito bem feito. Hoje tenho duas, né, como vocês viram, a Natália de 22 e a Micaela de 18, mas quem dá mais trabalho é o de 57. Esse realmente, eu só tenho duas. Quem me dá mais trabalho é ele. Na verdade, também piloto, hoje também tá voando na Azul, depois de ter voado a executiva, de ter voado na laranja, na azul, na vermelha, enfim. E aí a gente se realiza assim como casal por ter os mesmos anseios, a mal que a gente faz, que é a profissão de pilotos. E animar as mulheres presentes a vir também voar. Meninas, vão tirar o brevet? Vão? Alguma dúvida? Tinham duas gêmeas também lá fora, acho que elas não puderam vir, que elas falaram que você vai tirar o brevet. Conta um pouquinho. Ai, você está aí, ela é uma das gêmeas, é isso. Porque eu falei de vocês, cadê a sua irmã? Está lá fora. Uma foi numa palestra, a outra noutra para trocar as ideias, né? É a Fabiane e Fábia, né? Você é a Fábia. A Fábia diz que vai tirar o brevet e vai vir voar. Gente, alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram perguntar, falar? Nenhuma. Muito obrigada pela participação. Gostaram? A gente encontrou a Isa também, que é uma menininha de 10 anos, já mostrou vontade de um dia ser piloto, o pai que voa bastante na agrícola também, a Mariana, enfim, é um universo que a gente tem que se dedicar. E eu estou vendo você aqui, quer falar alguma coisa para a gente? Quer contar alguma coisa para a gente? Alguma experiência para compartilhar? Tá. Como é que é o seu nome? É Alexandre. Bom, não, Tereza, nossa. Não, com certeza muita gente tem curiosidade com o que aconteceu comigo, né? Você conta pra gente? Eu conto, mas não. Acho que já muita gente já sabe também.
Só antes de você comentar, Lê. Eu vi ali, você estava tão imbuído de me ouvir, que eu só tenho que te agradecer. E tudo que você nos trouxer vale de aprendizado. E não interessa qual o setor. Tá bom? A gente vai adorar, não vai? Vamos lá. Bom, resumidamente, né, até para não prolongar muito, a minha história que me traz essa condição física que eu tenho hoje foi um acidente com Sêneca, um voo noturno, e tivemos uma parada brusca de motor, causado por uma economia numa peça de aproximadamente $10, que foi a trava que vai no eixo do, fugiu o termo agora, do contrapeso do motor, né? O resultado disso foi um pouso na mata, longe de tudo, onde eu passei a noite inteira queimado, vendo o avião queimar e os companheiros também presos dentro do avião. Eu fui o único sobrevivente, né? Aí depois, longos meses, né, de recuperação, até que 5 anos após o acidente, eu consegui recuperar minhas carteiras com muito sacrifício e continuo trabalhando desde 2005 com minhas carteiras em dia, né? E consegui criar uma empresa também. Então, estou tocando a vida, né? Assim, resumidamente, o que aconteceu comigo foi isso aí. Mas o trabalho na aviação agrícola, né? Ultimamente eu tenho tido a oportunidade de participar, até o Maurício Maranhão participa junto lá no comitê, na comissão, né, de segurança de voo na manutenção, e eu ia pedir mesmo para falar, mas não para contar a minha história, que assim, ó, eu acho que todo mundo aqui que vive aviação agrícola, que voa, sabe que essa questão do fator humano, ela eu diria que aqueles índices ali apresentados, eles seriam até maiores, na minha opinião. Eu acho que a interferência da condição toda do piloto, especificamente nesse voo, ela tem um peso muito maior, né? Nós trabalhamos com um voo que nós temos que fazer uma aplicação bem feita, nós temos obstáculos, nós temos o clima que não ajuda, nós temos a pressão da doença na lavoura, né? Nós temos um período de safra curto, que nós temos que aproveitar, que é o nosso período de faturar. Então são muitas coisas, né? E o que eu vejo muitas vezes é que, à medida que a gente vai fazendo o serviço, as horas vão passando, os dias vão passando, os meses vão passando, aquilo vai ficando corriqueiro. E aí é onde acontecem os problemas, né? Aonde existem essas falhas de choque com obstáculo, com árvore, com rede, o cansaço acumulado, né? Então eu acho que isso é o que contribui mais ainda. E quando a gente entra naqueles índices ali que fala especificamente de problemas da manutenção, a gente tem que lembrar que dentro da manutenção a gente vai encontrar também fatores humanos, né, envolvidos. Então eu colocaria um aumento assim por minha conta naqueles índices ali, né? Então assim, eu acho que para vocês que estão na aviação comercial, que é um voo totalmente diferente, até pela possibilidade de monitoramento que existe dos equipamentos, que qualquer coisa que vocês façam vai aparecer, né? Isso não existe na aviação agrícola. Então a questão da conscientização das pessoas envolvidas é o que faz a diferença na aviação agrícola. Às vezes a gente trabalha sabendo que tem uma rede de energia, mas a gente não vê essa rede de energia. Não vê. Se estiver com posicionamento que o sol interfira, a gente simplesmente não vê, mas a gente tem que pular ela. E tem que saber que ela está ali. Então, essa consciência, ela tem que estar sempre em primeiro lugar e saber também quais os limites, né? Nós temos que fazer um serviço bem feito, mas se tem um limite que compromete, a gente tem que respeitar aquele limite ali.
E eu acho que, às vezes, muitas das situações que acontecem de acidente é porque a pessoa quer fazer bem feito, né? E aí extrapola o limite e, às vezes, só vai aprender depois que aconteceu para os próximos, né? Então, quando a gente está falando em questão de segurança, eu acho que a contribuição que a gente pode deixar é que eu, particularmente, né, eu já estou na aviação agrícola desde 1995, e eu tive a oportunidade de iniciar com pessoas bem capacitadas que me deram uma boa base. Eu aprendi, acho que, muito mais fora do avião do que dentro do avião. Então, essa turma nova toda que vai entrando, fica o conselho, né, meu. Eu acho que eu já tenho uma certa experiência, já vivi um pouco, e eu acho que eu posso dar esse conselho a todos, né? Ouçam o que os mais velhos, os experientes têm a dizer. Nós vamos aprender muito mais do que dentro do avião. Eu sempre digo, o CAVAG, ele sola o piloto no avião agrícola. Ele não ensina o piloto a ser um piloto agrícola. Não, é muito sério. Tanto que o SINDAG vem procurando fazer umas mudanças e já se tentou, inclusive, junto com a ANAC, né? A ANAC não está dando bola para nós, visando essa questão da segurança, aumentar o número de horas, mudar a grade curricular dos cursos, para que se atinja um nível mais elevado. Até porque o próprio o contexto do nosso trabalho, a questão de legislação, problemas ambientais, todos os outros riscos envolvidos, que não é só aquele risco do acidente, né? Isso tudo mudou muito de uns anos para cá. E os pilotos não estão saindo hoje preparados para o mercado. Nós gostaríamos de fazer uma modificação nisso, procuramos a ANAC para que houvesse um aumento no número de horas mínimas, né, visando adquirir uma experiência melhor, e as escolas também estamos procurando que elas melhorem a sua grade curricular. Gente, eu estou achando assim, eu estou realizada, porque você nos completar com a sua experiência de vida, vivência, e mostrar esse diagnóstico. Não pensem que na aviação comercial, óbvio que eu não vivi nessa época, né? Não, surgiu muita evolução, e é uma cultura onde cada um de nós é o responsável para primar para essas melhorias. Então, na aviação comercial também, a gente tem inúmeros acidentes que os motivos, quando a gente vai ver e estudar, fala, como é que pode? Né? Como é que aquele piloto, aquela tripulação não observou, não viu, não visualizou? Então, você trazer aqui essa sua intimidade, ao mesmo tempo a gente se sente gratificada por ter você aqui revivendo de novo, né, o acidente, dando a volta por cima, porque voltou a voar. Imagina as dificuldades, até estar novo em folha, né, lindo de morrer, e assim, passando essa experiência para a gente, que é o que a gente ouve falar. Então, o objetivo de estar aqui hoje foi exatamente esse, de alertar, melhorar a cultura do dia a dia, porque a nossa progrediu e ainda tem muito para melhorar. O gerenciamento de fadiga, porque vocês não têm uma regulação. O que eu ouço é que a própria ANAC não dá conta de auditar, não tem como ir no meio do mato ver as pistas que vocês operam, né? Ou estar um pouco mais aí em cima da manutenção das aeronaves, que foi o motivo que te levou a esse acidente. E agora, do lado pessoal, quem é agora você, depois de tudo que você passou? Como é a sua cultura, os seus atitudes e comportamentos em função depois do que aconteceu com você? Bom, o acidente que eu tive, como eu te falei, foi um problema de uma peça. A aeronave, eu não sabia, né? Eu entrei de gaiato num voo, e eu não sabia. Fui acreditando, porque conhecia o piloto que ia voar o avião, que estaria tudo ok, nem questionei, né? Mas dentro do meu ambiente, eu sempre procurei aprender muito, né? Então, em questões de manutenção, eu estou sempre muito presente. Eu gosto que a manutenção seja feita dentro da minha base, né? O pessoal vá lá fazer. Sempre procuro aprender para entender todo o contexto, né?
Mas eu acho que na aviação agrícola, especificamente, o que manda é esse comportamento na operação. É o respeito, tem que ter o respeito. Aquelas tabelas que a gente vê nos manuais do avião, que vem a calhar com aquele exemplo que tu deu, da decolagem, né? Aquilo ali foi feito e existe um fundamento naquilo ali. A gente tem que olhar aquilo ali de vez em quando, pelo menos, para... Não precisa saber os números exatos, mas tem que ter uma ideia de quanto aquilo ali pode interferir ou não, né? E estar preparado. Como tu falou, o melhor do voo é voltar para casa, né? E eu penso isso aí também, né? Eu acho que o voo só vai ser bom se a gente puder estar em casa, se puder estar tomando um chimarrão depois. Aí é que a gente vai curtir o voo. E o agrícola, a gente tem que ter, todos têm que ter a plena consciência de que, além de um voo, nós estamos fazendo um trabalho num ambiente muito mais propenso a dar problema. Se existe uma possibilidade maior de dar problema, obviamente que tem que se ter um cuidado mais que redobrado, né? Então, eu acho que, assim, em questão da aviação agrícola, seria essa mensagem que eu poderia passar a todos, né? Já tenho essa experiência de alguns anos, e o meu acidente não foi na aviação agrícola, foi no bimotor, que era para ser uma coisa segura, né? Então, quer dizer, totalmente fora do meu ambiente, e no meu ambiente eu tive sempre esse cuidado. Então, procuro passar isso aí, né, para as outras pessoas, quem trabalhou comigo, até o pessoal de apoio também, né? A gente procura transmitir sempre esses cuidados que tem que ter, e vem dando certo, né? A gente vai tocando a vida aí, né? Eu também sou casada, viu? Meu tinho também vai ficar com ciúme. Tira uma foto. Eu não posso perder a oportunidade. Como que é o nome da sua esposa? Como que é o nome da sua esposa? Miriane, obrigada pelo empréstimo. Ai, fofo, obrigada, adorei. O beijo é porque estava esperando a Leia providenciar a máquina, por isso que eu fiquei grudada. Gente, muito obrigada, que experiência maravilhosa para enriquecer aí a nossa palestra de hoje. E lembrar que, na verdade, a gente fica aí finalizando, né, uma frase para todos nós, independente de sermos sexo forte ou sexo fraco, são vocês homens, né? A gente lembrar que a Nésia Pinheiro um dia falou em se querendo tudo se pode, ou seja, para a gente se realizar e fazer o que gosta, o importante é a gente ir à luta e ir atrás. Muito obrigada.